Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando os vídeos para o curso de Cálculo 1, hoje iremos falar de mais uma técnica de integração, que é a integração por substituição trigonométrica. Bom, antes de falar da técnica propriamente dita, a gente vai fazer alguns lembretes de algumas relações, algumas fórmulas de trigonometria, ok? A gente sabe da relação fundamental, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. A partir dessa relação, a gente pode chegar em outras. Por exemplo, se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado de x, nós iremos obter que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado. Se dividirmos por seno ao quadrado, obtemos que 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado de x. Ok? Então, essas fórmulas vão ser úteis. A gente vai usar essas transformações trigonométricas para resolver as integrais. Lembrando que aqui, por exemplo, na relação fundamental, eu posso isolar o seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado e vice-versa, né? Eu posso fazer manipulações nessas expressões, ok? Bom, então, olha só. Se eu tentar resolver essa integral, eu penso logo na técnica que o professor Eden falou para vocês de substituição simples, não é? Por quê? Porque eu tenho dentro da raiz uma função que quando eu derivo, né, quando eu encontro o diferencial, dá um múltiplo que tem fora, que é x dx, tá? Menos 2x dx. Beleza? Então, o que a gente faz aí? A gente pega e define uma nova variável, que é u, como função da variável que a gente tem, que é x. Não é isso? No geral, o que a gente faz, né? Lembrando substituição simples, eu tenho um integral desse tipo, uma f de g de x vezes g' de x dx. Chamo u de g de x e transformo nessa integral aqui, que é mais simples de resolver, não é isso? A gente viu que ela fica mais simples de resolver. Por isso que a gente, lá na técnica de substituição simples, né? Agora, se eu tiver essa integral, diferente da primeira, né, ela não tem um x ali fora, a gente não consegue fazer uma substituição simples. E daí agora a gente vai usar uma outra estratégia, que a gente vai ver hoje. É usar uma substituição que a gente chama de substituição inversa. Ao invés de a gente pegar e definir uma nova variável em função da que a gente tem, como a gente fazia antes, a gente vai pegar essa variável que a gente tem x e deixar em função de uma outra variável. É claro que a gente vai ter algumas recomendações, né, para conseguir fazer isso. Bom, por exemplo, nesse exemplo que a gente tem, se eu fizer a substituição inversa, eu chamo x de a seno θ. Então vamos substituir aqui, ó, no lugar de x eu boto a seno θ, então fica a ao quadrado seno ao quadrado. E o dx, quem que é o dx, né? Tem que trocar, aqui está dx, dx é a cosseno θ de θ, só é derivar isso aqui, né? Só é diferencial. Aí eu faço manipulações, eu vejo que aqui dentro da raiz vai dar 1 menos seno ao quadrado, aí eu uso a transformação que a gente sabe lá que é cosseno ao quadrado, pela relação fundamental. Quando eu multiplicar, né, tirar da raiz, daria módulo cosseno. Mas vamos supor que cosseno é positivo, né? Depois a gente vai impor isso, tá? E cosseno vezes cosseno dá cosseno ao quadrado. Então essa expressão que a gente tem, a gente consegue integrar em função de θ, né? Nos vídeos anteriores o professor Eden usou essa transformação, né? Cosseno ao quadrado de θ é meio de 1 mais cosseno de 2θ. Então, ó, no geral, o que a gente vai ter agora, gente? A gente vai ter uma integral em x e a gente vai fazer o caminho inverso, sabe? A gente vai agora chamar x de uma função de θ, né? E quando eu fizer o dx, vai dar o quê? G' de θ de θ. Só que a gente pode fazer a substituição inversa desde que g seja injetiva, porque a gente vai ter que voltar para a variável original e tudo mais. Então, nessa substituição que a gente fez, x igual a seno θ, que foi a substituição que a gente fez antes, eu posso fazer essa substituição desde que essa função ela seja injetora, né? No entanto, se eu restringir θ ao intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, o seno vai ser injetivo. Então, eu vou fazer essa substituição impondo que o θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, para que a função a seno θ ela seja injetiva. Então, no geral, a gente vai fazer essas substituições inversas, usando, e a gente chama as substituições que a gente vai fazer hoje de substituições trigonométricas, porque essas funções que a gente vai escolher são funções trigonométricas, né? Fazendo as restrições em cada intervalo para para deixar essa função injetora. Olha só, então quais são as substituições que a gente vai fazer? Se a gente tiver uma integral que tenha essa expressão, raiz de a ao quadrado menos x quadrado, a gente vai fazer a substituição
x igual a A seno θ. Que foi o que a gente fez, né? E vai impor que o θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Durante a resolução da integral, da simplificação da expressão, a gente vai usar essa identidade trigonométrica, que é a relação fundamental isolando o cosseno, tá? Vai aparecer 1 menos seno ao quadrado, a gente troca por cosseno ao quadrado. Se eu tiver numa integral uma expressão com raiz assim, a ao quadrado mais x quadrado, a gente faz a substituição x igual a A tangente de θ, onde o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2 aberto, que ali a tangente é injetora, né? Vai aparecer uma coisa desse tipo aqui, 1 mais tangente ao quadrado, pelaquela fórmula lá que a gente obteve da relação fundamental. Isso é a mesma coisa de secante ao quadrado. Se tiver uma desse tipo, note que esse terceiro tipo aqui é diferente do primeiro, né? Do primeiro caso. É x ao quadrado menos a ao quadrado. A gente faz a substituição a igual a secante de θ. A secante é injetora em qualquer um desses dois intervalos, tá, gente? De 0 a π sobre 2. E aqui tem um errinho, é de π até 3π sobre 2, tá? Aqui tem um errinho. Então vai aparecer essa equação secante ao quadrado menos 1. E a gente troca por tangente ao quadrado de θ. Ok? Aqui de secante, mas é tangente ao quadrado de θ. Vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa fixar essa teoria. Beleza? Bom, pessoal, nesse primeiro exemplo, nós temos essa integral aí. Daí a gente vê, né, que aparece uma raiz. E essa raiz é do tipo caso 1, né, que ela é a raiz de 1a ao quadrado menos x ao quadrado. Nesse caso, a é igual a 3, não é isso? Pois a ao quadrado é igual a 9. Beleza? Bom, então que tipo de substituição a gente vai fazer? A gente precisa fazer a substituição trigonométrica do tipo x igual a seno θ. Como no nosso caso o a é 3, então a substituição que a gente vai fazer é 3 seno θ. Quando a gente faz essa substituição, primeiro a gente tem que lembrar que o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né? Por conta daquele negócio que a gente precisa ter uma função aqui injetiva. E o dx, ele é 3 cosseno de θ de θ. Então, essa substituição a gente vai colocar lá no lugar de dx. Então, logo, ó, fazendo a substituição, o que é que a gente tem? Essa integral aqui, de raiz de 9 menos x quadrado sobre x quadrado dx, é a mesma coisa de integral de raiz de 9. O x a gente chamou de 3 seno θ, ok? O x quadrado vai ficar 3 seno θ ao quadrado. E o dx é quem? 3 cosseno de θ de θ. Aqui está o dx. Não esqueçam dessa passagem, tá? Muitos esquecem de colocar quem que é o dx. Então, isso vai ser igual a raiz de integral de raiz de... Se você quiser, se você quiser não, a gente tem que colocar 9 menos 9 seno ao quadrado de θ sobre 9 seno ao quadrado de θ vezes... Eu vou passar o 3 aqui para frente, ó. Cosseno de θ de θ, ok? Bom, se eu colocar aqui o 9 em evidência, vai ficar a raiz de 9, 1 menos seno ao quadrado, vezes cosseno de θ, sobre 9 seno
ao quadrado de θ. Bom, isso aqui vai dar integral. A gente vai chamar de 1 menos seno ao quadrado de θ. A gente sabe que é cosseno ao quadrado de θ. Vai ficar raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ de θ sobre 9 seno ao quadrado de θ. Deixa eu subir aqui para ficar mais visível. Então, isso dá integral raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ. Vai ficar 3 cosseno de θ vezes cosseno de θ de θ. E aqui fica a mesma coisa. Eu esqueci do 3 que tinha aqui, né? Esqueci do 3 que tinha aqui. Esqueci do 3 aqui. Então aqui embaixo vai ficar 9 seno ao quadrado de θ. Aqui esse 3 vai ficar 3 vezes 6, aqui tem 9, então eu vou cortar eles, tá? Então, vai ficar integral de cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ de θ. Então, ó, isso vai ficar a integral da cotangente ao quadrado de θ de θ. E daí a gente vai usar uma das transformações trigonométricas que a gente viu. A gente viu que cotangente ao quadrado de θ a gente pode escrever como sendo cossecante ao quadrado de θ menos 1. Provém da relação fundamental, dividindo todos os termos por seno, não é? Então aqui eu posso separar em duas integrais, a integral da cossecante ao quadrado de θ menos a integral de 1 de θ. E daí esse a gente sabe integrar, né? Qual é a função cuja a derivada é cossecante ao quadrado? Bom, é a cotangente, né? A derivada da cotangente é cossecante ao quadrado. A integral de 1 é θ, próprio θ, mais c. Só que não acaba aqui, gente, porque sempre que a gente faz uma substituição e a integral indefinida, a gente tem que voltar para a variável original. Nesse caso, tem que tomar bastante atenção, que os alunos sempre confundem aí. A gente vai pegar a informação que a gente tem. Qual a informação que a gente tem inicialmente? A relação entre x e θ. A gente sabe que x é 3 seno θ. Ou seja, o seno θ é x sobre 3. Essa foi a substituição que a gente fez, a gente vai usar ela. Então, a gente faz um triângulo retângulo, tá? Cujo ângulo é θ. Como eu tenho seno, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 3. Então, quem que vai ser aqui? Se eu usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo pequeno, vai ficar 9 menos x quadrado. Então, ó, voltando aqui para a expressão, a cotangente, quem que seria a cotangente? Seria o inverso da tangente, né? Cotangente de θ. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A cotangente vai ser o inverso disso. Então, a cotangente de θ é a mesma coisa de raiz de 9 menos x quadrado sobre x. E o θ, quem que é o θ? Bom, olha para essa expressão do seno e quem que é o θ. Só eu fazer, ó, que o θ é o ângulo, o arco, né? Cujo seno é x sobre 3, concordam?
Só inverter essa expressão, um arco cujo seno é x sobre 3. Daí a importância de a gente ter uma função injetiva, né? O seno ser injetivo. Arco cujo seno é x sobre 3 mais c. Essa é a nossa resposta final em função, vou botar mais para cá, da variável original, tá? Sempre tem que ficar em função da variável original, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer mais um exemplo para fixarmos mais a teoria. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, como de costume, né? É pedido para calcular essa integral indefinida, né? E daí a gente olha aqui para o que está dentro da raiz, tem uma coisa do tipo x² mais a², não é isso? Onde é 2, né? x² mais 2². Então, isso sugere que a gente tem que fazer a substituição trigonométrica x igual a tangente de θ, onde a é 2, não é isso? Lembrando que o θ tem que estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2 nessa substituição. Então, o dx aqui vai ser 2 secante ao quadrado de θ de θ. Então, vamos lá fazer a substituição, ok? Então, ó, a integral de 1 sobre x² raiz de x² mais 4dx é a mesma coisa, fazendo substituição. Vai ficar 4 tangente ao quadrado de θ, raiz de tangente ao quadrado de seta mais 4. E o dx é 2 secante ao quadrado de θ de θ. Então, isso vai dar 1. No caso 1 não, eu vou botar logo o 2 aqui para fora. Vai ficar 2 com 4. Está multiplicando, vai dar 1 meio aqui, beleza? Então, fica secante ao quadrado de θ sobre tangente ao quadrado de θ. Daí eu vou colocar, aqui não é tangente não, aqui é 4 tangente, né? Vai ficar raiz de 4 em evidência, tangente ao quadrado de θ mais 1 dθ. Beleza? Bom, e daí a gente vai usar a transformação trigonométrica aqui. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é a mesma coisa de secante ao quadrado de θ. Vai ficar 4 secante ao quadrado de θ. Daí a gente vai tirar esse secante ao quadrado de θ da raiz, junto com o 4. Então, o que é que fica? Só uma observação aqui, gente, é o seguinte. Professor, não deveria sair 2 módulos da secante? Deveria. Mesma coisa no cosseno, no primeiro exemplo. No entanto, tanto o cosseno quanto a secante, elas são positivas no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2, tá? Tanto aberto quanto fechado. Então, a gente já tira seu módulo por isso, tá? 2 secante de θ de θ. E aí, ó, esse 2 vai sair, ficar 1/4. E fica a integral da secante sobre a tangente ao quadrado de θ. Porque uma secante vai embora aqui, né? E daí, só para a gente simplificar essa integral, a gente vai abrir essa secante e essa tangente. A secante é 1 sobre cosseno. E a tangente ao quadrado é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Inverte, né? Vai ficar cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Que isso vai dar 1/4 da integral de cosseno de θ de θ sobre seno ao quadrado de θ. Olha só. Então agora, gente, a gente não acha de cara quem que é essa integral, não é isso? Não tem uma primitiva assim de imediato. Então a gente vai ter que usar outra técnica aqui, né? Muitas vezes a gente precisa de 2 técnicas para resolver a integral, né? Ou repetir a técnica várias vezes. Então, ó, agora a gente vai usar substituição simples. Por quê? Ó, a gente vai chamar U de seno. Porque du vai dar justamente o que está em cima. Cosseno de θ de θ. Então, agora, eu usei primeiro substituição trigonométrica, agora estou usando substituição simples, ok?
Então isso vai ser igual a 1/4 da integral de du sobre u ao quadrado. Beleza? Integrando aqui vai dar 1/4 de menos 1 sobre u, né? Integrando. Mais uma constante. Daí eu volto para a variável θ, que vai ficar menos 1/4 u é seno θ, mais uma constante. E daí eu tenho que fazer aquela transformação, né? Que se eu quiser, aqui ó, fica menos 1/4 da cossecante de θ mais 6. E daí eu tenho que fazer aquela transformação para voltar para a variável x, né? Então, ó, nós temos a seguinte informação. Qual é a informação que a gente tem? A gente chamou de x de 2 tangente θ. Então, a tangente de θ é x sobre 2. A gente faz o triângulo retângulo. Cateto oposto é x, cateto adjacente é 2, desculpa. E aqui usando Pitágoras vai dar x ao quadrado mais 4, né? Que é 2 ao quadrado. Então eu quero saber quem que é a cossecante, que é 1 sobre o seno, né? Aí se a gente vê, ó, o seno de θ, quem que é? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então a cossecante vai ser o inverso. Então aqui vai ficar, ó, menos 1/4 da cossecante, que é raiz de x ao quadrado mais 4 sobre x mais uma constante. Essa é a nossa resposta final, né? Nisso a gente precisou usar substituição trigonométrica e precisou usar também substituição simples. Então, galerinha, nesse terceiro exemplo é pedido para calcular essa integral. E a gente observa que aqui eu tenho uma raiz do tipo x ao quadrado menos a ao quadrado, não é isso? Então, a substituição que a gente vai fazer é x igual a secante, né? Aquela tabelinha que a gente viu no início. Com o θ igual entre 0 e π sobre 2, né? Π sobre 2 aberto. E o dx vai ser quem? A derivada da secante, a secante vezes a tangente, ok? Então, fazendo a substituição, nós chegamos que vai dar integral. Dx vai ser a secante vezes a tangente de θ sobre raiz de a ao quadrado secante ao quadrado menos a ao quadrado, né? Só substituir. No lugar de x eu coloquei a secante. Então, isso vai dar a integral de a secante tangente de θ de θ sobre raiz de a ao quadrado secante ao quadrado de θ menos 1. Então, ó, isso vai dar a integral de a secante tangente raiz de a ao quadrado é a, porque a é positivo no exercício, não é isso? Secante ao quadrado de θ menos 1, usando a transformação trigonométrica, é quem? Tangente ao quadrado. Quando eu tirar da raiz, a tangente de 0 a π sobre 2, né? Tá ali no primeiro quadrante é positivo, então sai só tangente, beleza? E vai ficar a raiz de tangente ao quadrado, tangente de θ. Daí a gente pode fazer o cancelamento aqui, isso sobra só, o a sai, a integral da secante, que é tabelada, né? A integral da secante, ln, da secante, mais tangente, mais uma constante. E daí a gente tem que achar quem que é a secante e quem que é a tangente, não é isso? Então, ó, a informação que a gente tem é que x é igual a secante de θ. Ou seja, x é igual a sobre o cosseno de θ, porque a tangente é a sobre a secante, não é isso? Desculpa, a secante é 1 sobre o cosseno. Então, eu vou ter aqui que o cosseno de θ é a sobre x. Daqui a gente já poderia tirar, né, que a secante é x sobre a. A gente precisa da secante e da tangente, né?
Então vamos fazer o triângulo para ver se quem que vai ser a tangente, ó. No triângulo, retângulo, a gente tem o teto aqui, beleza? Então o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, que vai ser raiz de a quadrado menos x quadrado. Então a tangente de θ vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente tem a tangente, a gente tem a secante, que é o que a gente precisa, e a gente volta lá na integral, tá? Então isso vai dar igual a ln da secante, que é x sobre a, mais a tangente, que é raiz de a ao quadrado menos x quadrado, sobre a, mais uma constante. Essa é a nossa resposta final, né, usando substituição trigonométrica. Bom, esse quarto exemplo é mais para dar um alerta para vocês, né, quando a gente estiver resolvendo integrais, para decidir qual técnica é melhor, mais simples de ser utilizada. Quando você vê essa expressão, você vê essa raiz, você pode dizer, olha, a gente poderia usar substituição trigonométrica. Poderia. No entanto, nesse caso dá para usar substituição simples. Por quê? Porque se eu chamar u de x ao quadrado mais 4, du dá uma coisa parecida que tem em cima, né? Dá 2x dx, ou seja, x dx é du sobre 2. Logo, a minha integral de x sobre x ao quadrado mais 4 dx vai ser a integral x dx vai dar du sobre 2. Deixa eu só ficar mais organizado, vou botar um meio para cá, tá? Du de raiz de u. E isso daqui é fácil de ser calculado, se a gente percebe que isso vai dar u elevado a menos meio du, beleza? E isso vai dar meio. A integral ali vai dar quanto? Ó? Somando 1 vai dar u elevado a meio, beleza? Sobre meio, não é isso? Mais uma constante. Então vai dar a primeira vezes o inverso da segunda, vai ficar, esse meio vai subir 2, vai cortar ali, não é isso? Então vai ficar u elevado a meio mais c, mais o u, x ao quadrado mais 4, né? Então fica raiz de x ao quadrado mais 4, mais uma constante. Se a gente fosse usar a substituição trigonométrica, né, a gente tem o trabalho de de voltar para a variável original e ia dar mais trabalho, né? Então, muitas vezes é importante a gente identificar qual técnica ela se encaixa melhor em cada exercício, beleza? Bom, gente, nesse exemplo temos uma integral, né, para ser calculada, integral definida, onde iremos usar a substituição trigonométrica. Por quê? Porque aqui a gente tem uma integral do tipo a ao quadrado, né, que no caso é 1, menos x quadrado. Beleza? Por isso. Bom, e como que a gente faz para calcular uma integral definida? A gente calcula a indefinida, ok? E depois usa o teorema fundamental do cálculo, caso a função seja contínua no intervalo que eu estou integrando, beleza? No entanto, a gente poderia pegar essa função, calcular a indefinida pela regra da substituição, depois voltar para a variável original e usar o teorema fundamental do cálculo. No entanto, é mais fácil quando a gente faz a substituição, a gente mudar os limites de integração. Porque quando a gente muda os limites de integração, em função da nova variável, né? Claro, a gente não precisa voltar para a variável original, fazer aquele triângulo, usar as identidades. Então, isso ameniza o nosso trabalho. Então, é isso que a gente vai fazer, beleza? Então, vamos usar essa substituição e mudar os limites de integração. Como assim, professor? Ó, a substituição que a gente tem é esse, x igual a seno θ. Aqui a gente está integrando em x, né? Então, ó, se x for zero, quanto que seria o θ? Bom, se x for zero, eu vou ter que 0 é igual a seno de θ. Qual é o ângulo que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2? Né? O ângulo lá no primeiro e quarto quadrante ali, né? Que tem o seno zero. Bom, é só o zero.
Então, se x for 1, que é o outro limite de integração, então eu vou ter que 1 é igual a seno de θ. Estou pegando essa relação. Então, quem é o ângulo que tem o θ1, que tem o seno 1, nesse intervalo aqui? Menos π sobre 2 e π sobre 2, que é a θ, tá? É o próprio π sobre 2. Não é isso? Então, eu mudei os limites. Agora, quando eu mudar a variável, os limites de integração também vão mudar. Ok? Então, ó, eu vou ter que a integral de 0 a 1 de x ao cubo, raiz em 1 menos x quadrado, vai ser a mesma coisa da integral de 0 a π sobre 2 de x, que é seno, né, vai ficar seno ao cubo de θ, vezes raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, e o dx é cosseno de θ de θ, beleza? Bom, então o que é que vai dar isso aqui? Vai dar a integral de 0 a π sobre 2 de seno ao cubo de θ, e daí a gente vai usar a relação aqui, ó. 1 menos seno de θ é cosseno ao quadrado de θ. Quando a gente tirar da raiz, vai ficar só cosseno de θ, porque o cosseno positivo nesse intervalo, né? Vezes cosseno de θ de θ. Então, isso dá integral de 0 a π sobre 2 de seno ao cubo de θ, cosseno ao quadrado de θ. E daí a gente tem uma integral trigonométrica, né? Do último tópico que o professor Eden fez. Uma mistura de senos com cosseno. O que é que a gente faz, gente? Nesse caso, o grau da função seno, ela é ímpar. Então, a gente guarda um seno. Ó, vou tirar um seno daqui, vai ficar só seno ao quadrado. Eu vou guardar um seno. E vou transformar tudo em cosseno, porque isso eu vou guardar para fazer a substituição, tá? Então, ó, vai ficar seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado, vezes cos quadrado, vezes seno de θ de θ. E daí a gente vai fazer uma substituição simples agora, tá vendo? Então, fazendo uma substituição simples, eu vou chamar U de cosseno. Então, du vai ser quem? Menos seno de θ de θ. Então, isso aqui, ó, vai ser menos du. Beleza? Só que, como eu falei para vocês, eu vou mudar o limite de novo de integração, deixar em 1 agora. Por quê? Para eu não precisar voltar para a variável original. No caso, a u, né? Não precisar voltar para 1. Então, ó, se u for 0, desculpa, se θ for 0, né, que o θ aqui é 0, quanto que vai ser o u? U vai ser cosseno de 0, que é 1. Então, ó, u igual a 1. Se θ for 1, u vai ser 1 não, desculpa. Se θ for π sobre 2, u vai ser cosseno de π sobre 2 e u é 0, ok? Então, quando eu mudar, eu mudo os limites de integração para dar menos trabalho. Então, isso vai dar, ó, a integral de 1 até 0, beleza? Eu chamei isso aqui de u, cosseno, vezes u quadrado. Seno de θ de θ é menos du, se eu passar para cá, né? Menos du. Vou passar o menos para cá. Vai dar u ao quadrado menos u à quarta du. Olha só, eu posso inverter a integral, né, para ficar de 0 a 1, mudar o sinal aqui. Lembra daquela propriedade? Quando eu mudo os limites de integração, quando eu altero, né, eu mudo o sinal. Então vai ficar integral de 0 a 1 de u ao quadrado menos u à quarta deu. E daí eu já vou integrar e usar o teorema fundamental do cálculo, porque eu não preciso voltar para a variável original, porque eu já fiz todas as transformações nos limites de integração. Então vai ficar o 3 sobre 3 menos o 5 sobre 5. Como eu estou usando o teorema fundamental do cálculo, é qualquer primitiva, né? Avaliada de 0 a 1, tá? Já coloquei lá e já vou botar o teorema fundamental do cálculo. Então isso vai dar, aplicando no 1, vai dar 1 terço
menos 1/5. E aplicando no zero, o teorema fundamental do cálculo, parte 2, vai ficar 0 ao cubo sobre 3 menos 0 à quinta sobre 4. Sobre 5, desculpa. Que vai dar 1/3 menos 1/5, porque desse lado dá 0. Aqui vai dar 5 menos 3, que dá 2 sobre 15. Bom, esse foi o último exemplo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.